Amada igreja e todos os amados que nos assistem, aqueles que ainda virão nos assistir, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro módulo e o tema da mensagem vai ser: quem é o Pai de Jesus? Nós estamos ruminando a grande comissão que lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós já descobrimos que o nome do Filho é Jesus, nós descobrimos que o nome do Pai, o Filho herdou o nome do Pai, então o nome do Pai é Jesus. Nós hoje vamos descobrir realmente quem é o Pai de Jesus. E quando nós descobrimos o Pai de Jesus, nós vamos saber o nome dele também. Querido, é muito importante você estudar a Bíblia, procurando enfatizar passagens que realmente esclareçam quem é o Senhor Jesus. E nós hoje vamos então aprender quem é o Pai do Senhor Jesus. Como homem, ele teve o Pai. Então nós vamos examinar no livro de Mateus capítulo 1, versículo 18. Aí nós vamos examinar e nós hoje também vamos descobrir quem é o Espírito Santo. Que a Bíblia vai dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ratificando o que nós estudamos, ou seja, confirmando, nós já estudamos que nós já temos consciência que o nome do Filho, o nome próprio do Filho é Jesus. Que o nome próprio do Pai é Jesus. E agora nós vamos descobrir o nome do Espírito Santo quando nós descobrimos quem é o Pai de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos fala com toda clareza, né? Aqui é a fonte que o Senhor Jesus deixou para nós. A Bíblia nos diz aí no livro de capítulo 1, versículo 20, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe prometida em casamento, a José, achou antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, quem que engravidou Maria? O Espírito Santo. Queridos, então, nós estamos descobrindo, na mesma hora que nós sabemos quem gerou Jesus, quem é o Pai de Jesus, automaticamente nós vamos descobrir o nome do Pai. É muito maravilhoso. Nós vamos descobrir o nome do Espírito Santo e estamos descobrindo quem é o Pai de Jesus. Nós estamos descobrindo que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Aí no versículo 23, ou melhor, no versículo 21 também, nós vamos olhar aí, no versículo 18, versículo 20, retificando, versículo 20, nos diz o seguinte: projetando ele isto, ou José, aqui fala a respeito de José. José, quando viu que Maria estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente. O versículo 19 diz assim: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Então ele, com esse intuito no coração, com esse plano que ele tinha no coração, o versículo 20 fala: projetando ele isto, o projeto que ele fez abandoná-la, sem falar mal dela, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então os irmãos já entenderam que quem gerou o Senhor Jesus foi o Espírito Santo. Então quem é o Pai do Espírito Santo? O Pai é aquele que gera. Quem é seu pai, meu irmão? Você que está me assistindo, é aquele que te gerou? Então o Pai do Senhor Jesus como homem, o Pai de Jesus como homem, que é o Senhor Todo-Poderoso, é o Espírito Santo. E o que significa o Espírito Santo? Jesus. O versículo 23 diz assim: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão, quer dizer, o povo vai chamá-lo pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra Emanuel
Emanuel no hebraico significa Deus conosco. Jesus aqui na terra é Deus em pessoa, mas na pessoa humana de Deus. E como nós já temos conhecimento, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos diz, e o verbo lá no versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 de João 1,14 nos diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é Deus conosco aqui naquele corpo humano que ele gerara para si. Queridos, não foi um segundo Deus como a Trindade prega, como eu já preguei, mas na Bíblia Sagrada não nos dá esse aval para nós pregarmos 3 pessoas. Tem 3 títulos inerentes a uma única pessoa, que é a pessoa do Espírito. O Espírito Santo é que gerou. Então ele, a palavra Pai, é inerente ao Espírito Santo que gerou. E a palavra Filho é inerente também ao Espírito Santo, que foi o Pai de Jesus, que é o Filho. Filho é uma pessoa gerada. Pai é aquele que gera. Então, meus queridos, nós descobrimos agora, e a Bíblia nos revela, é só querer, meu querido. Muitas das vezes nós ficamos presos em dogmatismo religioso, temos medo de encarar a Bíblia Sagrada. Você tem que encarar a palavra de Deus. Não é censurá-la, mas é pedir, Deus, eu não estou entendendo isso, Deus. Eu não concordo que Deus dividir em pessoas, meus irmãos. Isso está no mundo das ideias, é um misticismo religioso. Está no mundo das ideias, o platonismo religioso, só no mundo das ideias. É uma ficção religiosa, só está no mundo das ideias. Deus não se divide em pessoas, ele é único. E nós temos um mandamento de Deus, lá em Deuteronômio 6,4 nos diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Senhor. E meus amados, lá no livro de Marcos também o próprio Senhor Jesus ratificou, ou seja, confirmou esta mensagem de Deuteronômio 6,4. Lá no capítulo 12, versículo 30, versículo 29, capítulo 12 de Marcos, versículo 29, também diz a mesma palavra, a mesma mensagem. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único, meu querido, ela não se divide. São duas palavras que não se dividem, é a palavra único e o número 1. Número 1 só divide por ele mesmo. Então, o número 1 e o número único, a palavra único, eles não se dividem. Essas palavras, esses vocábulos, não se dividem. Então, meus amados, para que nós aprendamos para sempre que quem gerou é aquele que é o Pai. E quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Pai do Senhor Jesus. E como nós descobrimos no segundo módulo que o Filho herdou o nome do Pai, e nós sabemos que o Pai é o Espírito Santo, e nós aprendemos ontem no módulo 2 que o nome do Pai é Jesus, porque o Pai, o Filho herdou o nome do Pai. Então, quem é o Pai? Jesus. E se nós já descobrimos o nome do Pai, então o nome do Espírito Santo é Jesus. Então, aqueles 3 vocábulos, Pai, Filho e Espírito Santo, na grande comissão, só tem um único nome, o nome da salvação, Jesus o Cristo. É por esse motivo, meus queridos, amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar com esse estudo, mas amanhã nós vemos como que a ordem na grande comissão foi cumprida. Ela não é para ser repetida. Quando a Bíblia manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que descobrir, quem é o Pai? Nós já descobrimos que é o Espírito Santo. Qual o nome do Pai? Nós já descobrimos que é Jesus. E qual o nome do Filho? O Filho herdou o nome do Pai, então o nome do Filho é Jesus. Não são 3 Jesus, é apenas um nome. Jesus para os 3 vocábulos, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o único ser
nessa mensagem o Espírito é que deu causa a todas as maravilhas, o Espírito que gerou um corpo para si próprio, que recebeu o nome de Filho de Deus. Foi o próprio Espírito Santo, que nós vamos estudar mais na frente, é que derramou sangue na cruz do Calvário, naquele corpo humano de Cristo. Queridos, aprenda a palavra, vamos amanhã, em nome do Senhor Jesus, esteja participando com a gente, nós vamos mostrar como que foi cumprida a ordem da grande comissão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já temos um único nome inerente a esses três vocábulos, que é Jesus. Eu queria dizer para os amados, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que o povo tome conhecimento da verdade, meu querido. Para que o povo tenha o privilégio de batizar no nome de Deus. Porque os nossos irmãos trinitarianos, eles batizam usando os títulos de Deus, e não o nome. Nós temos que usar no batismo o nome da salvação. É o nome que você é registrado no nome. Você tem um aval através do nome de Jesus. Quando eu falo com você assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele testamento, ele fica em branco. Só o nome preenche esse testamento. Quando coloca o nome de Jesus, você tem um aval do nome. Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. Me ajude, queridos, a anunciar essas verdades até os confins da terra. E você querendo batizar, nós vamos amanhã, em nome do Senhor Jesus, vamos assistir amanhã esta grande palestra, essa pregação, o vídeo que nós vamos, em nome do Senhor Jesus, amanhã estudarmos juntos. Então, que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente, compartilha este estudo com outras pessoas, por favor, nos ajude a disseminarmos a palavra de Deus e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, dá toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, o único nome que importa com a nossa salvação, o nome do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, até o próximo vídeo.